Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um quadro Trocando os Óculos. Hoje eu quero falar sobre os óculos do serviço a Deus. Nos óculos religiosos que nós herdamos, nós costumamos dizer de uma pessoa fiel no serviço religioso: eis aí um grande servo do Senhor, eis aí uma grande serva do Senhor. Geralmente nós atribuímos isto a pessoas que são extremamente envolvidas com o arranjo da nossa religiosidade. Um pastor, um diácono, alguém que exerce liderança na igreja, pessoas que se envolvem com o dia a dia da igreja e assim segue. Ora, essa expressão servir a Deus é uma expressão perigosíssima e, teologicamente falando, tão clara de se derrubar quanto claro é logicamente falando. Não só teologicamente falando, mas logicamente falando. Vamos pensar não teologicamente, mas logicamente. Imagina que Deus, conforme você crê, é um ente completo, sem falta, todo-poderoso, acabado. Não há mais nada, nunca houve nem nunca haverá, que possa diminuir ou acrescentar qualquer coisa deste Deus. Logo, é impossível servi-lo de alguma maneira, porque ele não precisa de nada. Eu não tenho condição de servi-lo, porque ele não precisa de nada. Pois bem, então me parece que nós não podemos servir a Deus, uma vez que ele não pode ser servido. E isso é perigoso. Vamos lá, vamos pensar a partir de um texto bíblico muito interessante para a gente entender como é então que este Deus completo, pleno, quer de nós este serviço a Ele, como é este serviço a Ele, o que é que caracteriza-se como serviço ao Senhor e, consequentemente, o que é que nós precisamos mudar nos óculos do serviço a Deus. Antes do texto bíblico, e o que eu vou ler para você é muito conhecido, é em Mateus 25, eu quero falar de dois incidentes que foram muito especiais para que me ajudassem a trocar os óculos do serviço a Deus. O primeiro incidente aconteceu com uma irmã da igreja muito piedosa, muito séria, muito justa, que trabalhava como técnica em enfermagem. E quem conhece essa profissão sabe que geralmente os técnicos em enfermagem não trabalham em apenas um hospital. A maioria trabalha em 2 hospitais e há uns que trabalham ainda em 3 hospitais. E essas pessoas tiram plantões, e quando se trabalha em 3 hospitais, nesta profissão, técnico em enfermagem, não sobra mais tempo praticamente para nada na sua vida. Eu tenho alguns amigos e amigas que trabalham em 2 hospitais e eu penso assim, meu Deus, como é que ela faz as demais coisas? Pois bem, esta pessoa me procurou, ela já trabalhava em 2 hospitais e ela teve que conseguir um 3º emprego e foi trabalhar no 3º hospital. E veio justificar para mim que não estaria mais em condições de servir a Deus, porque agora ela tinha este emprego em 3 hospitais. E ela disse, pastor, e ela fazia 2 coisas na igreja. Ela cantava no coral e ornamentava o altar, o palco, né, que nós chamamos de altar. Ela era a pessoa responsável pela ornamentação. E ela veio com muita tristeza dizer, pastor, infelizmente agora eu não vou mais poder servir a Deus, porque, e ela usou essa expressão, por isso que eu estou trazendo para você, porque eu consegui um 3º emprego e eu vou trabalhar praticamente todos os domingos, então eu nem vou mais poder servir a Deus cantando no coral, nem ornamentando o palco, e aí eu não sei como vai ser, mas todos os meus cargos na igreja eu vou precisar entregar, e eu estou feliz porque tenho um novo emprego, vai aumentar na minha renda, mas eu estou triste porque eu não posso mais servir a Deus. Foi essa a expressão que ela usou, né? E eu pensei, olha, você é, de todas as profissões que eu conheço, você tem a profissão que é uma das mais sublimes e mais parecidas com o ministério de Jesus de Nazaré, porque é o técnico em enfermagem que cuida do doente, principalmente daquele cuidado elementar do doente, por exemplo, quando o doente não tem um acompanhante
que ele precisa tomar um banho, é esta pessoa que vai dar o banho. Ou então quando o doente já está há muito tempo na cama e cria feridas, é o técnico em enfermagem que vai limpar as feridas, fazer os curativos, trocar o soro, cuidar daquela pessoa o tempo todo. É este profissional, é ele que representa os olhos do médico, da enfermeira, consequentemente, mais direto sobre o paciente. De maneira que você vai passar a vida agora, do dia a dia, dedicado ao cuidado de dezenas, talvez mais de uma centena, de pessoas no seu emprego, que você vai servir diretamente, minha irmã. Então você está servindo a Deus, porque você está servindo a essas pessoas. Bom, como os óculos dela não eram capazes de fazê-la entender que isto era servir a Deus, ela agradeceu, mas saiu frustrada, porque não podia mais servir a Deus, uma vez que ela não podia mais cantar no coral e ornamentar o palco. Esse foi o primeiro incidente. O segundo incidente foi eu já pastor da Igreja Batista em Coqueiral, e todas as quintas-feiras eu gostava de vir às instalações da igreja à noite, isso no começo dos anos 2000, porque era no dia de quinta-feira à noite, na noite de quinta-feira, que os ministérios da igreja resolviam ensaiar. Era ensaiar, reunir, e nessa época a igreja de Coqueiral tinha mais de 30 ministérios. E eu gostava de ir na sala onde o conselho financeiro estava cuidando de administrar as ofertas do domingo, de ir na cantina onde as mulheres estavam discutindo o cardápio que seria apresentado na cantina depois do culto de domingo, e olhar a sala de louvor para ver o ensaio, as pessoas que dançavam, que iam dançar no culto de domingo. E um belo dia eu fiz uma oração dizendo: Senhor, muito obrigado, porque eu sou pastor de uma igreja que te serve. E o Senhor me perguntou: como assim essa igreja me serve? Essa igreja te serve, Senhor. Nós temos mais de 30 ministérios. E ele disse: a mim vocês servem? E eu disse: sim, Senhor, nós servimos ao Senhor, nós temos mais de 30 ministérios. E de novo a voz do Senhor veio no meu coração: a mim vocês servem? E eu, muito arrogantemente, disse a Deus: sim, Senhor, eu vou provar que nós servimos ao Senhor. Olha ali estão as meninas dançando, ensaiando a dança que vão dançar no culto de domingo à noite. Lá na sala do som, o grupo de louvor está ensaiando as músicas que vão cantar no culto de domingo à noite. Aqui na tesouraria, o conselho financeiro está contando as ofertas que entraram no culto de domingo à noite. Ali está o ministério de recepção, decidindo qual é a roupa que virá para recepcionar os irmãos para o culto de domingo à noite. Ali está o povo da cantina, decidindo qual será o cardápio que vai vender, a comida que vai vender depois do culto de domingo à noite. E depois de dar esta meia dúzia de exemplos, eu percebi que no fim a expressão que se repetia era o culto de domingo à noite. E foi quando Deus disse: vocês estão realmente me servindo ou vocês estão se servindo dentro de uma estrutura religiosa que vocês criaram e que vocês mantêm? Bom, pensando em mim, eu sei, mas muito mais em vocês, talvez. Não é à toa que a gente diz no fim do culto: ah, como eu gostei do culto hoje. Ou então a gente diz: ah, eu não gostei do culto hoje. Talvez, no fundo, toda essa estrutura que a gente cria, principalmente em função do culto do domingo à noite aqui na cultura brasileira, seja, pensando em Deus, muito mais para nós nos sentirmos bem, para nós atrairmos mais pessoas para nós, para nós cuidarmos de nós mesmos nesta estrutura que serve, talvez não a Deus, mas muito mais a nós, que é a estrutura da nossa religião e da nossa igreja. Pois bem, partindo destes dois exemplos, eu comecei a perceber que, além de não podermos servir a Deus diretamente, nós ainda corremos um grande risco, o risco de criarmos coisas que sirvam diretamente a nós. Ok, mas por que a Bíblia fala de serviço a Deus? Eu quero ler, então, dois textos. O primeiro, o segundo, como eu já anunciei, Mateus 25, mas o primeiro, Mateus também,
capítulo 7, versículo 21. Diz assim: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer a mim, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticam a injustiça. Ora, me parece aqui que pessoas achavam que estavam servindo a Deus, mas num determinado momento vão ouvir de Deus que ele não as conhece. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mesmo que haja justificativa de que foi em teu nome que expulsamos demônios, profetizamos e fizemos todas as outras coisas. Agora o outro texto, extremamente intrigante e ao mesmo tempo elucidativo, pedagógico, explicativo neste fenômeno do servir a Deus, é o de Mateus 25, a partir do 31. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono de sua glória e todas as nações serão reunidas em sua presença. E ele separará uns dos outros como o pastor separa cabritos de ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, vinde, benditos de meu Pai. Entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Por quê? Porque eu tive fome e me destes de comer, sede e me destes de beber. Era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e fostes ver-me. Então perguntarão os justos, Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? Ou quando te vimos forasteiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? O rei respondendo lhes dirá, em verdade vos afirmo que sempre que o fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Por quê? A lógica é a mesma. Tive fome, sede, estava forasteiro, nu, enfermo, preso, e você não cuidou de me ajudar. Então lhes perguntarão, Senhor, quando te vimos com fome, sede, forasteiro, nu, enfermo, preso, e não te assistimos? Então ele dirá, em verdade te digo que sempre que o deixastes de fazer a um destes pequeninos, a mim o deixastes de fazer. E irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Esse texto é tão claro que não carece de explicação. O Senhor Jesus está dizendo aqui que o critério de julgamento de serviço a ele será serviço ao outro. O critério de julgamento de serviço a ele será serviço ao outro. Deus não precisa do seu serviço. Logo, a única maneira de servi-lo é servindo a quem precisa. O plano de salvação de Deus consiste na redenção da vida, principalmente a vida que foi danificada. Eu estava nu e você me vestiu, ou seja, eu estava danificado e você me ajudou. Eu estava com fome e você me deu de comer. Eu estava com sede, eu era estrangeiro, eu estava preso, eu estava doente. Todas essas são expressões que mostram claramente a vida danificada. Jesus traz esses exemplos. Nós podemos pensar em 1000 outros. Quais hoje são expressões que mostram a vida danificada? Tanto para o indivíduo quanto para o restante da criação, não só humanos, mas toda a criação. Assisti recentemente num programa importante de televisão que há um programa de um país rico
guardando célula-troncos de animais que vão ser extintos. Tudo indica que daqui a pouco nós teremos 40% a menos da variedade de vida da Terra. E estão guardando esses genes para que um dia essas vidas possam ser trazidas de novo. Ora, causamos tanto dano à vida que nunca na história da humanidade tivemos mais oportunidades de servir a Deus. Como se serve a Deus então? Não se serve a Deus necessariamente servindo numa estrutura religiosa. Repare que os de Mateus 7 estão argumentando que serviram a Deus porque serviram numa estrutura religiosa. Profetizamos em seu nome, expulsamos demônios em seu nome, todas expressões das estruturas religiosas daquela época. Senhor, servimos ao Senhor quando fomos fazer o sacrifício no templo de Jerusalém, ou servimos ao Senhor quando cantamos no culto do domingo à noite. Cuidado, porque o exemplo de Mateus 7 mostra que possa ser, eu não estou dizendo que não se possa servir a Deus através da estrutura religiosa, se pode, se a estrutura religiosa estiver voltada para o outro. O culto não é uma estrutura que nós devemos criar necessariamente para adorar essa divindade, mas o culto religioso deve ser uma estrutura que nós devemos criar para o cultivo das coisas da vida que trazem a vida de volta. Apesar de que, eu não sei se você sabe, mas a palavra culto e a palavra cultivo no hebraico têm a mesma raiz. Pois bem, se essa estrutura religiosa está servindo para o benefício do outro, principalmente para reparar as estruturas da vida que foram danificadas, aí ok, podemos até dizer que através delas estamos servindo a Deus. Mas nós só servimos a Deus na estrutura religiosa se a estrutura religiosa que nós montamos serve para servir ao outro. Agora, todo cuidado é pouco, porque mesmo assim, há toda uma desestruturação da vida. Há muitos caídos à beira da estrada. Há muitos caídos à beira da estrada, cujos sacerdotes e levitas continuam passando longe, porque cuidar daquele sujeito não está dentro do pacote do servir a Deus que a sua estrutura religiosa oferta. Por isso que o samaritano, quando desce da sua cavalgadura, cuida dos ferimentos daquele sujeito, traz aquele sujeito de volta para um ambiente seguro e paga com o dinheiro do seu próprio bolso para que aquele sujeito tenha sua vida reparada, aí sim ele está servindo a Deus. Há muito de servir a Deus fora da estrutura religiosa. Na verdade, há muito pouco de serviço a Deus dentro da estrutura religiosa. Porque Deus é o Senhor da vida e o plano de salvação dele consiste na reparação da vida. E o campo de atuação da nossa fé é a vida com todas as suas caracterizações. Há muitos caídos à beira da estrada, há muitos cegos, há muitos surdos, há muitos nus, enfermos, aprisionados, estrangeiros, famintos e sedentos, que nós podemos e temos que servi-los, sob pena de, não servindo a estes, não estarmos servindo a Deus. Logo, os óculos religiosos dizem: sirva a Deus aqui dentro do arranjo religioso. Mas a Bíblia diz: sirva a Deus, servindo ao outro que precisa do seu serviço. Aí sim, nós podemos servir a Deus quando nós servimos ao próximo, quando nós servimos ao outro. Seja este outro gente, seja esse outro estruturas, seja esse outro criação, seja esse outro quem for. Só podemos servir a Deus quando servimos ao outro. Isto são óculos poderosos. E o nosso desafio é, se entendermos isso, termos a coragem de adaptarmos toda a nossa estrutura religiosa para que ela sirva ao sujeito, à pessoa,
à vida e não a uma mera religiosidade vazia que faz com que a gente ache que está servindo ao Deus que não precisa dos nossos serviços. Que Deus nos abençoe e nos ajude a trocar estes óculos.